E aí pessoal, eu sou o Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. E o tópico da aula de hoje é sistemas lineares e a gente ainda está falando da eliminação de Gauss, onde na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a geometria das transformações daquelas operações elementares que a gente aplica na eliminação de Gauss. Então, o roteiro desse tópico é o seguinte: a gente já falou sobre a introdução, estamos aqui em métodos diretos, mais especificamente eliminação de Gauss. Depois a gente vai ver métodos iterativos, inverso de matriz e a conclusão. Então, anteriormente a gente já viu erros de arredondamento. Espero que vocês tenham visto um pouco de álgebra linear. A gente definiu os sistemas lineares. A gente falou do método direto da regra de Cramer. E a gente falou também da eliminação de Gauss, mais especificamente das operações elementares e da substituição retroativa para poder descobrir os valores das variáveis. Na aula de hoje a gente vai ver a geometria dessas transformações. Ou seja, geometricamente, né? O que é que acontece quando eu aplico aquelas transformações lineares? Desculpa, aquelas operações elementares. A gente vai estudar o caso bidimensional e o caso tridimensional. Porque quadridimensional, né, é complicado a gente ver. A gente vai estudar só os casos bidimensional e tridimensional. Então, a eliminação de Gauss ela é composta de uma série de operações elementares que são aplicadas, onde a gente vai aplicar a operação que é uma combinação de outras duas. Né? Então, a combinação das operações de multiplicação de linha por constante e soma de linha. Então, na verdade, a gente vai aplicar a soma de uma linha multiplicada por uma constante, onde essa constante vai ser sempre multiplicada também por menos 1. Ou seja, a gente vai pegar uma certa linha I e vai fazer ela linha I igual a linha I menos uma constante vezes a linha K. Onde a linha K a gente está chamando de linha base. Depois de vários passos, né, a gente aplica aquelas operações depois de vários passos, em vários passos, na verdade. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema 4x4, 4 equações, 4 incógnitas, a gente vai ter uma matriz de tamanho 4x4, e aí a gente vai aplicar 3 passos. Né? A quantidade de passos a gente viu que é sempre o tamanho da matriz menos 1. Então, a matriz é 4x4, a gente vai aplicar 3 passos, onde em cada passo a gente vai zerar uma certa coluna abaixo da diagonal principal. Qual coluna? Aquela coluna daquele passo que a gente está trabalhando. Então, no passo 1 a gente zera a primeira coluna, no passo 2 a gente zera a segunda coluna, no passo 3 a gente zera a terceira coluna, e assim por diante. Né? E aí, no final de tudo, o nosso sistema vai ser um sistema que a gente chama de triangular superior, onde a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz triangular superior. Então, a ideia do algoritmo era essa daqui, a gente falou rapidamente no final da aula, 2 aulas atrás, na aula de operações elementares. A ideia é a seguinte: se eu tenho um sistema de tamanho n por n, a gente vai fazer n menos 1 passos. E aí, em cada passo, o que a gente tem que fazer é encontrar o pivô. O pivô é o elemento da diagonal principal daquele passo. A gente vai encontrar a linha base. A linha base é aquela linha daquele passo, à direita da diagonal principal. E a gente vai descobrir quem é a coluna que vai ser zerada. A coluna que vai ser zerada é a coluna daquele passo, abaixo da diagonal principal. E aí, as operações que a gente vai fazer são: em cada linha abaixo da diagonal principal, a gente vai descobrir a constante daquela linha. E aí, em cada coluna à direita da diagonal principal, a gente vai aplicar a operação elementar. E no vetor de termos independentes, a gente também vai aplicar a operação elementar. Esse é o algoritmo da eliminação de Gauss. Depois que a gente termina o algoritmo da eliminação de Gauss, a gente vai para o algoritmo da substituição retroativa. Depois de aplicar as operações elementares, a gente vai para a substituição retroativa. Substituição retroativa funciona da seguinte maneira: se a gente parte de uma matriz que é de um sistema que ele já é triangular superior, e aí, se esse sistema tem n linhas e n colunas, a gente vai aplicar n passos. E aí, em cada passo, de trás para frente, de trás para frente é que ele vai não de 1 até n, mas de n até 1. E aí, o que a gente vai fazer a gente vai encontrar o valor da incógnita daquele passo. Então, se eu estou no passo n, eu encontro a incógnita xn, e assim por diante. Sempre diminuindo, né? Até aqui no passo 1 eu vou encontrar o valor de x1. Como é que a gente vai encontrar esse valor? Bom, primeiro a gente vai multiplicar o vetor linha, um certo vetor linha, por um certo vetor coluna. Qual é esse vetor linha? Vai ser o vetor da linha daquele passo, da matriz, né, da matriz de coeficientes, da linha daquele passo que a gente está trabalhando, mas só os elementos à direita da diagonal principal. O vetor coluna é o vetor das incógnitas, só que as incógnitas que a gente já encontrou, ou seja, depois do passo que a gente está trabalhando atualmente, e o resultado disso vai ser um somatório, o resultado disso vai ser um escalar. Esse escalar, a gente vai subtrair do elemento que está lá no vetor independente, do vetor de termos independentes, o elemento que está na posição daquele passo. E aí depois a gente vai dividir pelo elemento que está na diagonal principal daquele passo, da matriz de coeficientes. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando a gente aplica essas operações elementares e o que acontece quando a gente aplica a substituição retroativa visualmente, tá? Graficamente. Ou seja, qual é a geometria, o que acontece geometricamente quando eu tenho um sistema bidimensional, um sistema 2x2, de 2 equações e 2 variáveis. Tá? Então, quando eu tenho esse sistema bidimensional de 2 equações e 2 variáveis,
Cada equação pode ser representada como uma reta no plano. E aí essas duas variáveis vão me dar a interseção, se ela existir, né, vão me dar a interseção entre essas duas retas, a interseção entre as equações. Né? Vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo e encontrar o ponto de interseção das duas retas. Então, graficamente, o que a gente tem é isso. Eu tenho duas equações, cada equação ela vai representar uma reta diferente no plano bidimensional. E aí, vamos aqui assumir que existe uma resposta. Né? Assumindo que existe uma resposta, a gente precisa encontrar essa resposta, que é justamente aquele ponto de interseção entre essas duas retas. Né? É esse ponto que está bem aqui. Então, é isso que eu quero descobrir. Eu tenho duas equações e eu quero descobrir essa interseção entre eles. Como é que a eliminação de Gauss vai fazer para poder encontrar esse ponto de interseção? Geometricamente, o que ele faz é o seguinte. Quando a gente aplica aquela operação elementar, o que a operação elementar vai fazer é eliminar uma variável. Quando a gente elimina uma variável, é como se a gente estivesse transformando aquela equação 2 em uma reta, continua sendo uma reta, mas agora ela vai ser uma reta paralela àquela variável que a gente eliminou. Então, se eu eliminei x1, o valor de x1 não influencia em absolutamente nada na equação 2. Então, a equação 2, no caso bidimensional, vai ser somente como se fosse uma constante. E aí vai ser essa reta horizontal. Quando a gente aplica a operação elementar, o que a gente faz é transformar aquela reta, que era uma reta diagonal, em uma reta horizontal. E aí, quando a gente tem uma reta horizontal, é muito fácil a gente descobrir o valor de x2. E aí, descobrir o valor de x2 é justamente aplicar a substituição retroativa. A gente descobre o valor de x2 e depois vai ser muito mais fácil a gente descobrir a interseção dessa equação horizontal com a equação que é diagonal, que foi aquela que a gente não mexeu, né? A gente mexeu só na equação 2, não mexeu na equação 1. E aí a gente descobre justamente esse valor de x1. Então a gente descobre primeiro x2, depois a gente descobre x1. Então essa é a substituição retroativa. Então aplicar a operação elementar é o mesmo que pegar aquela equação 2, fazer uma rotação na equação 2, mantendo a mesma interseção. A gente pega a equação 2, faz uma rotação na equação 2, mantendo a mesma interseção. Então a gente faz a rotação ao redor da interseção. E a gente rotaciona para que ela seja, no final, uma reta horizontal. E aí quando a gente encontra essa reta horizontal, a gente descobre facilmente o valor x2 e depois descobre facilmente o valor dessa interseção x1. E essa interseção entre essas duas equações é a mesma interseção das duas equações originais. Tá? Então, a gente descobriu o resultado do sistema original também. É mais interessante quando a gente tem um sistema 3x3, onde eu tenho três equações vão me dar três planos no espaço. Eu tenho um espaço agora tridimensional, porque eu tenho três variáveis, x1, x2, x3, me dá um espaço tridimensional. Cada equação vai me dar um plano, então se eu tenho três equações, eu tenho três planos no espaço tridimensional, e existe um único ponto de interseção entre esses três planos, que é o ponto que vai satisfazer, que são os valores de x1, x2 e x3, que vão satisfazer as três equações ao mesmo tempo. Então a ideia, graficamente, é como se eu tivesse isso daqui. Eu tenho um espaço tridimensional, né, com três variáveis, x1, x2, x3, e eu tenho três planos, onde esses três planos podem ser três planos diagonais em direções quaisquer, né? E esses três planos eles se interceptam no único ponto. Existe só um ponto que intercepta os três planos ao mesmo tempo. É esse ponto aí. E aí eu quero justamente descobrir quanto é o valor desse ponto que intercepta esses três planos ao mesmo tempo. Então eu tenho, como eu disse, três variáveis, x1, x2, x3. E perceba que nenhum dos três planos, aqui nesse exemplo, nenhum dos três planos é paralelo ao x1, nenhum dos três planos é paralelo ao x2, e nenhum dos três planos é paralelo ao x3. Então, esses planos são planos totalmente diagonais. Tá? Então, qual é a ideia da aplicação das operações elementares? Eu vou tomar um plano desse que a gente vai chamar de plano base, que aqui vai ser esse plano roxo. E esse plano roxo a gente não vai mexer. Plano base a gente não mexe. Equação base a gente não mexe. Então, o plano base aqui é esse plano roxo. E aí o que a gente vai fazer é... estou mostrando aqui essa reta, que é a reta de interseção entre o plano base e esse outro plano, que é o plano azulzinho, tá? E aí o que a gente faz, quando a gente aplica aquela operação elementar, é a mesma coisa de aplicar uma rotação nesse plano, mas essa rotação vai ser em torno justamente do eixo que forma essa interseção. Então a gente não vai mexer nas interseções, tá? Então, depois de aplicar a operação elementar, a gente vai ter esse novo plano com a mesma interseção que já tinha antes, porém, agora, esse novo plano, que é esse plano azul, ele está paralelo ao x1, né? Ou ele está paralelo ao eixo x1.
Como ele está paralelo ao eixo x1, o valor de x1 não influencia em absolutamente nada nesse plano. Não importa o valor de x1, importam apenas os valores de x2 e x3. Por isso que o x1 desaparece, né, naquela segunda equação. E a gente vai fazer isso também com a terceira equação, né, também com o terceiro plano, que aqui é o plano amarelo. Então, a gente tem aqui essa interseção, que é a interseção entre o plano amarelo e o plano roxo, e aplicar a operação elementar é a mesma coisa de aplicar uma rotação nesse plano amarelo em torno desse eixo que está aí destacado, de forma que a interseção entre os dois não mude, a interseção não vai mudar, mas ao final das operações elementares, esse plano amarelo vai ser paralelo ao eixo x1. Ele sendo paralelo ao eixo x1, o valor de x1 não importa absolutamente nada nesse plano, para esse plano. Importam apenas os valores de x2 e x3. Então, a gente tinha esses três planos, isso é antes, né? Anteriormente eu tinha três planos quaisquer, nenhum deles paralelos a nenhum eixo, potencialmente. Esses três planos, eles se interceptavam com o plano base, que é o plano roxo, né? Então essas interseções que eu estou destacando aí são as interseções dos dois planos com o plano roxo. E aí a gente aplica as operações elementares. Depois de aplicar as operações elementares, antes de aplicar as operações elementares, eles não eram paralelos ao eixo x1. Mas depois de aplicar as operações elementares, eles vão se tornar paralelos ao eixo x1 sem mudar as interseções. As interseções se mantêm as mesmas. As interseções com o plano base, que era o plano roxo. O plano roxo eu não mexi nele. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou perceba que eles ainda não são paralelos aos outros eixos. Eles não são paralelos ao x2 e também não vão ser paralelos ao x3, tá? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai esquecer aquele plano base, não vai mexer mais naquele plano base anterior, que era o plano roxo, mas a gente vai mexer agora em um desses dois planos. Então perceba que esses dois planos, o plano azul e o plano amarelo, tem uma interseção entre eles. E o que a gente vai fazer agora vai ser justamente rotacionar um dos planos, tomar um deles como base, que aqui foi o plano azul. O plano base o plano azul a gente tomou como base, e a gente rotacionou o plano amarelo em torno dessa interseção entre esses dois planos. Então a interseção não mudou, mas o plano mudou. E aí ele mudou de forma que ele continua paralelo ao eixo x1, só que agora, depois da rotação, o plano amarelo também vai se tornar paralelo ao eixo x2. Tá? Então, o que a gente tem agora é o plano amarelo, que ele é paralelo ao eixo x1 e ao eixo x2. Então, não importa o valor de x1 e x2. Esses valores não vão importar, só o que vai importar vai ser o valor de x3. O plano azul está paralelo somente ao x1 e o plano roxo não está paralelo a ninguém. E aí, do plano amarelo, vai ser muito fácil a gente encontrar o valor de x3. Que aí isso vai ser lá a etapa da substituição retroativa. A gente encontra o valor de x3 a partir do plano amarelo. Depois a gente detecta a interseção do plano amarelo com o plano azul, que aí isso é o mesmo que encontrar o valor de x2. E depois que a gente já tem x3 e x2, a gente descobre a interseção deles com o plano roxo, que aí é a mesma coisa de descobrir o valor de x1. Então a gente sai fazendo substituição retroativa, encontrando os valores de x3, x2 e x1. É a mesma coisa de a gente sair descobrindo interseções entre os planos, um de cada vez. E aí, finalmente, quando a gente chega no valor de x1, a gente descobre a interseção entre os três planos, depois de rotacionados, que é a mesma interseção entre os três planos originais, porque a gente não mexeu nas interseções, a gente mexeu nos planos sem mexer nas interseções. E aí, finalmente, a gente descobre os valores de x1, x2 e x3, que satisfazem a todas as equações ao mesmo tempo. Ou seja, a gente descobre o ponto, que é o ponto de interseção dos três planos. Perceba que é a mesma interseção, né? Tá aqui. Eu só estou mostrando para vocês que é a mesma interseção. Tá? Então, num sistema n-dimensional, de n equações e n variáveis, a ideia é a mesma, mas é difícil de a gente tentar enxergar isso. Mas a ideia é que eu tenho n hiperplanos em um hiperespaço. E cada operação elementar, a gente vai fazer uma transformação que mantém a mesma interseção. E a substituição retroativa, a gente encontra essas interseções, mais uma dimensão de cada vez. Então aqui a gente encerra a aula de hoje, que foi uma aula onde eu tentei mostrar graficamente o que acontece com as operações elementares e a substituição retroativa. Então a gente expliquei um funcionamento gráfico da eliminação de Gauss, mas a gente focou só nos casos bidimensional e tridimensional. Na próxima aula, a gente vai continuar falando da eliminação de Gauss, mas a gente vai entrar mais em detalhes do algoritmo da eliminação de Gauss, tá? Primeiro das operações elementares, e na aula seguinte a gente vai entrar em detalhes no algoritmo da substituição retroativa. Depois a gente vai falar dos métodos iterativos e depois de inverso de matrizes e a conclusão desse tópico. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!